Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Deus, estamos nós mais uma vez, Senhor, reunidos na Tua Palavra. E te pedimos, Deus, para que nessa noite o Senhor fale conosco e fale aos nossos corações. Que nós possamos ser ministrados pela Tua Palavra e que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração. A Tua Palavra que é uma semente que cresce e dá frutos e que dê frutos no nosso coração. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quero falar com você nessa noite sobre unção versus distração. Unção versus distração. Duas coisas reais que temos na nossa vida, que vivemos no nosso cotidiano, que convivemos no nosso cotidiano. Uma delas nós buscamos, outra delas nós corremos, mas na grande maioria das vezes encontramos mais a que corremos dela do que a que corremos para ela. A unção é algo que todos nós queremos e todos nós procuramos, e a distração é algo que todos nós encontramos. O que essas duas palavras têm a ver e o que essas duas palavras têm em comum e o que essas duas palavras significam? Em primeiro lugar, a unção é aquilo pelo qual Deus se move e Deus faz, através de nós ou em nós. A unção de Deus, quando ela é derramada sobre nós, nós somos tocados por ela e podemos tocar outros com ela. Através dessa unção, pessoas são salvas, pessoas são curadas, pessoas chegam ao arrependimento. Tudo isso através da unção. E todos nós buscamos pela unção de Deus. Todos nós buscamos por sabedoria de Deus. Todos nós buscamos pela prosperidade que Deus pode nos dar. E prosperidade não tem a ver somente com dinheiro, mas prosperidade tem a ver com uma vida plena de saúde, de alegria, de paz, de bondade. Então a unção nos traz tudo isso, essa unção de Deus. E também existem as distrações. Distrações essas que hoje, no mundo em que vivemos, estão muito na cara. Somos distraídos facilmente. Tudo nos distrai, ou a grande maioria das coisas nos distrai. Por exemplo, quem aqui, não precisa levantar a mão, você não precisa se expor, mas quem aqui já se pegou vendo filme na TV e Reels no celular? Não é verdade? Colocamos algo para esquentar no micro-ondas, 30 segundos, não dá para ficar 30 segundos assim, ó. Parece que no segundo 28 a gente vai desfalecer, né? Tem que pegar o celular para fazer alguma coisa, mandar mensagem para alguém, ver um Reels, distrações. Quem já sentiu o celular vibrar no bolso e tira o celular assim, meu Deus, alguém está me ligando, alguém está me mandando mensagem? São distrações, são coisas que a gente faz, que já estão no nosso cotidiano, mas que nos distraem. Quem nunca chegou em algum lugar ou foi fazer alguma coisa, ou pegou o celular para fazer alguma coisa e pensou, cara, o que eu ia fazer? Quem nunca ficou na porta da geladeira apoiado assim, o que eu vim buscar aqui? Estamos distraídos. Hoje eu fui pregar nessa igreja que eu falei para vocês, e eles abriram um talk para perguntas. A mesma menina perguntou 2 vezes, e nas 2 vezes quando o microfone chegou nela, ela fez assim, ó, esqueci o que eu ia falar. Aí ficou olhando para todo mundo assim, eu esqueci. Sabe assim, a cabeça no mundo da lua? E estamos distraídos. Agora, por exemplo, eu estou aqui pregando para você. Você está se forçando para prestar atenção em mim. É por isso que eu, Pedro, particularmente, procuro pregar sempre menos de 40 minutos. Porque cientificamente é comprovado que o ser humano não consegue prestar atenção em algo por mais de 40 minutos. Daqui a pouco, se fizerem esse estudo de novo, muito bem, vai cair para uns 30, 20. O que mais
o que mais dá resultados hoje, quando se fala em comunicação, quando se fala em divulgação, vídeos curtos, 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Ninguém para ver um vídeo de 30 minutos, de 10 minutos, a menos que seja algo muito interessante, porque existem distrações. Queremos receber o conteúdo rápido, queremos receber rápido, consumir rápido e aplicar rápido. É por isso que um monte de gente aplica tudo errado, porque precisamos de tempo para aprender, precisamos de tempo para conseguir entender as coisas. É por isso que, por exemplo, uma faculdade dura anos. Se você quer conhecer uma coisa, o assunto de forma mais rasa ou de forma mais simplificada, existem cursos preparatórios, existem cursos que não são uma faculdade, mas uma faculdade ela dura tempo, porque é um conteúdo aprofundado. Mas no meio do caminho existem as distrações. E quando essas distrações chegam na nossa vida espiritual, e quando essas distrações começam a me atrapalhar no meu relacionamento com Deus, quando essas distrações começam a fazer com que eu não consiga mais me relacionar com Deus, quando a gente pega a Bíblia para ler e leva o celular junto e começa a receber notificações, quando a gente está estudando a Bíblia e entra no Google para pesquisar alguma coisa, quando a gente vê, a gente já está vendo stories há 5 minutos, meu Deus, eu estava lendo a Bíblia. Distrações. Quem nunca, gente, começou a orar: Deus, abençoe meu dia de amanhã, que eu tenho aquela reunião, e começou a pensar o que ia falar na reunião, e começou a projetar a reunião. Ai meu Deus, eu estava orando: Senhor, não, amém, Jesus, amém, amanhã vai ser um dia abençoado. Consegue, gente, por favor, senão eu vou procurar ajuda psicológica. Acontece com mais alguém aqui? Que bom, gente, obrigado, obrigado, eu não estou sozinho nessa. Porque a nossa cabeça vai longe, são as distrações. O texto que nós lemos vai falar sobre um cara distraído. Uma pessoa que estava em um ambiente onde algo estava acontecendo, mas nesse ambiente onde algo estava acontecendo, ele estava distraído. Sabe aquela pessoa que você está conversando com ela, ela está olhando para você, mas você está vendo que ela não está prestando atenção no que você está falando. Quando você para de falar, você fala assim: o que eu acabei de falar? Ela fala: oi? O quê? Como? Cara, desculpa, eu estava longe. Esse jovem estava vivendo exatamente isso. Ele estava longe. Ele estava em uma reunião onde o apóstolo Paulo estava pregando. Paulo, ele mesmo diz que de todos os oradores, ele não era um orador eloquente, ou seja, ele mesmo diz que ele não era bom nas palavras, por mais que ele era muito estudioso, muito técnico, muito preparado. Provavelmente Paulo era aquele cara muito técnico de se ouvir. Sabe aquele cara que fala por muito tempo? Aquele cara que você escuta ele falar, você ouve ele falar, você pensa: cara, o cara é muito inteligente, mas eu não entendi muita coisa do que ele falou. Já Pedro é o contrário, não eu, o Pedro da Bíblia. Paulo mesmo diz que nas palavras Pedro ia muito bem. É por isso que existe aquela conversão muito rápida. E Pedro era um pescador provavelmente muito comunicativo. Aquele cara que pescava já logo saía para vender. Então aquele cara desenrolado. E Paulo falava vários idiomas. Foi alguém educado e doutrinado junto a Gamaliel, que era um mestre nas escrituras, um mestre na lei. Então ele devia ser alguém muito denso. E Paulo estava falando o dia inteiro, e já ia dar meia-noite, e partindo com você para o final da história, a Bíblia diz que depois que ele ressuscita o menino, ele continua pregando até amanhecer. Pô, esse só caiu porque estava na janela, mas o que deve ter caído de gente nas cadeiras não foi brincadeira, porque eu estou aqui, ó, o relógio tinha 40 minutos, está no minuto 27 que eu estou falando, faz o quê? 10, 15 minutos talvez, já tem gente me olhando assim: o que ele falou no começo, qual que era o tema da mensagem mesmo? Paulo está a noite inteira falando, ele vai passar a madrugada toda falando, e aquele menino estava na janela, distraído. E aí eu entro com você no primeiro ponto dessa mensagem, muito importante, sobre nós sermos pessoas que apenas assistem, sobre nós sermos pessoas que apenas são espectadores. Deus não nos chama para sermos espectadores, Deus nos chama para participar. O primeiro ponto dessa mensagem, e muito importante: Deus não quer que você seja um espectador. Deus não quer que você venha para a igreja para ficar assistindo o culto. Deus não quer que você venha
para a igreja, para ficar assistindo louvor, para ficar assistindo o pastor pregar, para ficar assistindo as coisas maravilhosas que acontecem aqui. É lindo, mas não é para espectadores, é para pessoas que querem participar. E aí eu explico para você isso. Um espectador, ele assiste, e quando ele assiste, dá a impressão que ele está participando. Então, por exemplo, quem aqui já viu um filme ou uma série e ficou com muita raiva de alguém do filme ou da série? Alguém? Levanta a mão. Por favor, gente, participa comigo. Não seja só um espectador, participa aqui comigo. Você está ali vendo aquele filme, aquela série, você fica, meu Deus, se eu pudesse pegar ela, eu matava ela, por que ela fez isso? E não sei o quê. Agora, a sua raiva, né? A gente vive hoje no mundo do Twitter, que agora é o X, que as pessoas vão lá e tweetam e falam sobre o filme, sobre a série, e ela tinha que morrer, e alguém tinha que matar ele, e não sei o quê. Isso tudo não vai mudar nada no enredo. Quando a gente fala sobre um filme mesmo, série ainda, às vezes nas outras temporadas, eles começam a escutar o que os espectadores estão falando e vão mudando a história, daqui a pouco ressuscita quem estava morto, porque o povo ficou com raiva de que morreu, né? Tem dessas. Mas no filme, você pode ficar com a maior raiva que você quiser, o final já está pronto, já está gravado, se você passar um pouquinho para frente, você já vai até ver ele. Porque o espectador, ele sente, ele se emociona, mas ele não consegue participar. Por exemplo, os rapazes aí, estamos em ano de Copa do Mundo, e aí, o Neymar vai ou não vai para a Copa? Somos espectadores, a nossa opinião não interfere em nada. Mas a gente fica com raiva, não vai. Aí tem gente que fala, se o Neymar tiver só uma perna, ele joga mais do que todo mundo que está lá naquela seleção. Aí tem gente que diz, nem se o Neymar tivesse 4 pernas, já passou a época dele. Aí fica naquela coisa, agora o Rodrigo se machucou, eu levo o Vini. Não, eu levo o Endrick, não, eu levo não sei quem. Meu amigo, o Carlos Ancelotti nem sabe que existe Itajaí. Porque somos só espectadores. E participamos. Você vai ali no jogo do Marcílio, quem já foi no jogo do Marcílio? Né? Nego xinga, grita, briga, e tira um, e coloca o outro, e vai morrer, e eu vou te matar, e não sei o quê. Vai mudar alguma coisa no jogo? Espectador, meu amigo, não muda nada. Espectador não tem poder de nada. Espectador sente raiva, se emociona, chora, grita, mas ele só assiste. E eu te dei 1 milhão de exemplos aqui. E o que falar de quando nós nos tornamos espectadores do que Deus está fazendo? E quando nós falamos sobre quando nós nos tornamos espectadores do reino de Deus? O cara que vem na igreja critica o jeito que tudo é feito. Ele mudaria tudo, ele faria tudo diferente, ele faria isso. Tinha que ter mais gente no estacionamento, tinha que ter mais gente cuidando do meu filho no Kids, o louvor tinha que ser melhor. Por que só tinha um cara tocando violão? Eu queria que tivessem 3 caras tocando violão. Mas ele é só espectador, ele não vai fazer nada, ele não vai mudar nada, ele nem dá o nome dele, ó, se precisar ir, conta comigo. Porque ele é só espectador. O problema de quando nós somos espectadores é que nós temos a falsa sensação de que estamos participando. E não participamos não porque não podemos, como nos filmes. Não participamos porque não queremos. Porque no meio de tudo isso, decidimos ficar somente como espectadores. No meio dos chamados, no meio das convocações, no meio dos convites, escolhemos o lugar de espectador. E quanto tempo, e quantos anos, e quantas pessoas passam a vida inteira na igreja sendo espectadores do que as pessoas estão fazendo e falando. Criticam, elogiam, aplaudem, vaiam, choram, dão risada, amam, odeiam, mas o lugar do espectador não muda em nada. Então, para que Deus está nos chamando? Deus está nos chamando para ser parte. Você quer ver só uma coisa? Eu vou te contar uma experiência minha, algo meu, Pedro, como pastor. Quando o cara chega para mim e diz assim, pastor, cara, você tinha que fazer isso, eu nem escuto, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o que eu tinha que fazer, cara, então não é problema teu. Agora quando o cara chega, cara, eu tô com uma ideia, eu e você, então vamos embora, então senta aqui, vamos fazer que agora eu vou te escutar. Porque a gente faz, a gente é parte, a gente é um time, a gente é uma família. Nós, não eu não faço nada, eu não resolvo nada. Então quando alguém me vem, pastor, eu acho que você, não, eu não. Ou é a gente, ou a gente não vai fazer. Porque tem gente que é muito bom em dar. Quem aqui conhece alguém que é bom em dar ideia para os outros trabalhar?
Dá ideia para os outros fazer. Eu acho que tinha que ter 5.000 cadeiras aqui nesse lugar, mas não coloca a mão em uma cadeira. Eu acho que todas as cadeiras aqui deveriam ser brancas. Então vamos pintar as cadeiras porque a tua ideia foi massa. Não, pinta aí, eu só dei a ideia. Consegue entender? Sair do lugar de espectador e entrar no lugar de pessoas que fazem parte. É isso que nós precisamos na igreja, no trabalho, nas famílias, nos lugares da sociedade. Pessoas que saem de um lugar de espectador e são parte. A gente tinha que fazer isso, a gente tinha que fazer aquilo. Deixa eu falar para você. Eu estava com uma lâmpada queimada lá em casa desde novembro do ano passado. É um absurdo, eu sei, pode... Se fosse nas épocas de Jesus, eu seria apedrejado agora. E eu precisei me revoltar com aquilo. Pensei, porque daí o que eu fiquei aquela? Não, o Theo nasceu. Pô, o teto é alto demais. Aí a gente tem um lustre que é muito perto desse lugar, que ilumina tudo. Então não está fazendo falta. Mas quando vai fazer alguma coisa à noite, sabe? Aí, pô, que falta faz essa luz. Aí essa semana eu me revoltei. Fui lá, comprei, troquei, não sei o que. Aí a Bia chegou ontem, eu estava com todas as luzes, porque daí eu... troquei todas as luzes da casa para a luz mais quente e tal. Tava com tudo trocado. E a Bia chegou lá, meu Deus, por que tá todas as luzes acesas? Não, porque troquei as lâmpadas. Entende? Assim, aquela coisa do macho alfa, sabe? O cara resolveu. Cortei o dedo com fio, cortei o fio que não era para cortar. Aí fui tomar banho, fui dar banho no Theo, o menino gritando. Eu já lá no banho, liguei o chuveiro. Amor, o chuveiro tá queimado. Aí ela, meu Deus, eu não acredito, a gente vai ter que ir para casa da minha mãe. Eu falei, não, eu esqueci de ligar o disjuntor. Aí fui lá, liguei o disjuntor. Aquela coisa dos profissionais da área que trabalham com qualificação, sabe? Agora, qual que é a questão? Meu amigo, é ser pessoas que resolvam. O que o mundo precisa não é de gente que traga mais problema, o que o mundo precisa é de pessoas que tragam soluções. É isso que todos os amigos procuram, é isso que todas as empresas procuram, é isso que todas as mulheres procuram, é isso que todos os homens procuram, é isso que todo mundo procura. Pessoas que me tragam solução. Mas não é a solução, fulano faz isso. Cara, deixa eu te ajudar. Deixa eu ser parte com você. Deixa eu fazer parte com você. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem, que é sobre as beiradas da vida. É sobre quando nós estamos na beirada. E quando a gente fala sobre beirada, qual que é o perigo de estar na beirada? É que um passo você está morto e um passo você está vivo. Um passo você cai e um passo você está seguro. E tem gente vivendo a vida na beirada, em várias áreas da vida. Então o cara vive na beirada da vida financeira. Meu amigo, um passo ele está milionário, mas um passo ele está quebrado. Tem gente vivendo na beirada da vida, na área sentimental dele. A um passo ele conquista a mulher da vida dele, mas a um passo ele destrói o relacionamento dele. Tem gente vivendo nas beiradas da vida, na vida espiritual dele. A um passo ele está na igreja e ele se lança e ele começa a servir em todas as áreas. Mas a um passo ele está no mundo e abandona a igreja. E sobre essa questão do estar na beirada, o Senhor vai falar isso quando o anjo da igreja fala à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ele vai dizer: eu conheço as suas obras, vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos. E por não serem nem frios e nem quentes, por serem mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. O que ele está falando aqui? Gente, vocês não estão nem lá e nem cá, vocês estão sempre na beirada. Vocês não são quentes, não servem, não trabalham, não fazem com o ímpeto que deve fazer, mas também não deixam de fazer, também não abandonam, também não liberam o espaço. Fica ali na beirada, sabe, na beiradinha. O famoso crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Sabe, o cara tá lá e cá, hora tá, hora não tá, hora vai, hora não vai. E qual que é o problema disso? É o tipo de gente que não dá para contar. Não dá para contar. Porque ou ele vai fazer muito bem feito, ou ele vai fazer a pior coisa da vida dele. Ou ele vai fazer um golaço, ou ele vai fazer um gol contra. Quando a gente vive na beirada, nós estamos assumindo um risco gigantesco. Por que eu vou passar 40 minutos pregando a mensagem para você aqui, ó, onde eu posso cair? Por que eu não fico aqui? Qual que é o risco que eu estou correndo aqui? Consegue entender? Então para que ficar na beirada?
Então para que ficar num lugar arriscado? Então para que ficar naquele, a um passo eu destruo o meu casamento, mas a um passo a minha esposa não descobre. A um passo eu dou certo na vida, mas a um passo eu acabo com a minha vida. Para que ficar nesse lugar? Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo que cai, cai sem querer. Ninguém cai por querer. Ninguém erra porque quis. Ninguém tropeça porque quis. Ninguém cai porque quis. Todo mundo que cai, cai sem querer. E por isso que caiu. Porque quem cai por querer não caiu, se jogou. Certo ou errado? Todo mundo aqui participou das aulas de português, né? Nosso idioma. Cair tem a ver com não ter a intenção de. Agora, se jogar tem intenção. Então caiu. Caiu por quê? Não, porque quis. Então não caiu, então se jogou. Caiu por quê? Não, porque não viu e tropeçou. Ah, não, então caiu. E muitos de nós estamos vivendo exatamente assim. Caímos por quê? Porque queríamos? Não, mas porque estávamos em um lugar muito arriscado. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu sentava na cadeira assim, ó, e eu ficava jogando a cadeira para trás. Alguém já viu uma criança perturbada fazendo isso? Dá duas vontades, ou dela cair, ou de tu chutar o pé da cadeira. E qual que é a frase que toda mãe fala? Não faz isso que tu vai cair, não fica aí que tu vai cair. E parece que quando a mãe fala assim, o cair, o i, a língua dela vai e puxa assim a cadeira, né? O i vai e puxa o que você está em cima, e aí tu cai. Aí fica, meu Deus, mas também por que tu foi falar? Porque não sei o quê. Aí entra aquela frase de mãe, se tivesse sentado bonitinho não tinha caído. Não é verdade? Já viu aquela frase de mãe? Se tivesse na igreja não tinha acontecido. Vó geralmente fala isso, né? Aparece no noticiário, fulano morre, baleado e não sei o quê. Às vezes foi bala perdida, ninguém nem sabe o que aconteceu. Se tivesse na igreja não tinha acontecido isso. Por que tinha que estar nesses lugares? Por quê? Porque, meu amigo, a vida é assumir risco. Quando você sai de casa, você está correndo risco. Quando você está em qualquer lugar, você está correndo risco. Agora, tem risco que é calculado e tem risco que é loucura. O que esse jovem aqui está fazendo é correndo um risco que é loucura. Sentar numa janela já não é seguro em lugar nenhum do mundo. Mas tem o cara que gosta de ser o descolado. Sabe? Lembra na escola que o cara, ao invés de sentar na cadeira, ele sentava na mesa e colocava o pé na cadeira? Quem já fez isso? Todo mundo, eu sei. Quando chega aquela menina assim na sala, você pensa, por que eu vou sentar na cadeira se eu posso sentar na mesa? E chamar a atenção dela, né? Aí você está ali sentado, aí daqui a pouco cai, bate a cabeça e fica, ah meu Deus, morreu. Eu estou brincando. Esse cara assume um risco gigantesco, ele está sentado numa janela, mas não é qualquer janela, é uma janela no 3º andar. E se tiver algum engenheiro ou arquiteto aqui, o 3º andar dá o quê? Uns 10 metros de altura? Uns 10 metros? 10, 12 metros, dependendo do tamanho da construção. O Rafa é arquiteto, né, Rafa? Dá mais ou menos isso, né, Rafa? Uns 10 metros mais ou menos. Meu amigo, cair de 10 metros, dá para quebrar umas coisas, né, Rafa? Dá para dar uma machucada. Esse cara está sentado numa janela a 10 metros de altura. Olha o risco que ele está correndo. E aí eu faço uma pergunta para você. Quais são os riscos que nós estamos correndo na nossa vida, das janelas que nós estamos sentados, das beiras que nós estamos sentados, das beiradas que nós estamos sentados? E aí eu entro com você no 3º ponto dessa mensagem, que é muito semelhante a esse, porque na beirada das coisas dá sono. E quando nós temos sono, quando que vem o sono? Quando a gente se distrai. Quando a gente se distrai, dá sono. Você está aqui agora vendo eu pregar. Se você começar a pensar em outra coisa, a boca vai abrindo, o pensamento vai indo longe. Quando você vê, você está de olho fechado. Meu Deus, o que aconteceu? Porque a distração dá sono. Quem já viu filme ruim? Você dorme, né? Ou aquela pessoa que para ver a série. Tem gente que vê 5, 6 episódios de série numa deitada só no sofá. Alguém assim? Nós vamos arrumar um serviço para você, levanta a mão. Assiste 6 temporadas de série, deitou no sofá 6 episódios de 40 minutos. Aí de um episódio para o outro a pessoa dorme. Aí quando ela acorda, quem estava casado separou, quem estava vivo morreu, a criança que estava engatinhando já está treinada e já está atirando em todo mundo. Aí você fica pensando, meu Deus, o que aconteceu? Distraiu. E quando a gente distrai, a vida passa, porque a gente dorme. E sabe por que a gente dorme? Porque nós estamos distraídos e desinteressados com as coisas que estão acontecendo.
E tem muita gente dormindo em algumas áreas da vida. E quando a gente dorme, a vida passa e a gente não vê. Quando a gente dorme, as coisas acontecem. Meu Deus, fulano estava aqui comigo ontem, olha o que virou, olha o que se tornou, que grande homem, que grande mulher. Por quê? Ele continuou enquanto a gente dormiu. Ele continuou trabalhando enquanto a gente estava descansando. Ah não, amanhã eu faço, ah não, amanhã eu vou. Distraído com as coisas. E a distração nos traz sono. A distração, a gente começa a abrir a boca, daqui a pouco a gente fecha o olho, daqui a pouco a gente dormiu e a vida passou e ninguém viu. As coisas aconteceram e a gente não está nem aí. Então, meu amigo, cuidado com a distração, porque a distração nos dá sono. E principalmente, cuidado no lugar aonde você dorme. Tem pessoas que não dá para dormir, que não dá para relaxar. Vou te dar um exemplo meu de novo. Eu sei que no lugar que eu estou hoje, não dá para eu dormir. Tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho ministério, eu tenho trabalho. E você, que também tem tudo isso que eu estou falando, às vezes muito mais, dá para dormir? Com as responsabilidades que tem, com o chamado que Deus confiou, com uma família talvez que Deus confiou, com responsabilidades que Deus confiou, com um propósito que Deus confiou, dá para dormir? Se não dá para dormir, por que às vezes dormimos? Porque nos distraímos. Eu quero fazer, eu quero conquistar, mas em algum momento desse eu quero, eu me distraio. E quando eu me distraio, eu durmo. O problema é que quando eu durmo e o lugar que eu estou demanda responsabilidade, eu caio e a queda é grande e geralmente morre. É por isso que, por exemplo, grandes CEOs de grandes corporações, quando esse cara cai, tudo se acaba. Quando você pega, por exemplo, uma grande igreja e o pastor cai em um pecado, entra em um escândalo gigantesco, qual que é a tendência? A igreja acabar. Porque a igreja está fundamentada no pastor? Às vezes não, mas é porque o escândalo é tão grande que não faz sentido eu ficar. Dá para entender esses exemplos? Eu confio muito em alguém e essa pessoa me decepciona muito. Qual é a tendência? Eu me afastar. Mas por que essa pessoa me decepcionou tanto? Porque eu confiava muito nela, então ela tinha muita responsabilidade e não tinha consciência da responsabilidade que tinha, e por não ter consciência, caiu, morreu e matou um monte de gente junto. E o que Deus nos chama, se não para um lugar de responsabilidade? Quando Ele diz que nós somos luz dessa terra, que nós somos sal desse mundo, quando Ele diz que as pessoas estão olhando para nós, meu amigo, não dá para se distrair, não dá para dormir, muito menos ficar numa janela a 10 metros de altura, muito menos assumir um lugar de risco desse. E para a gente encerrar, eu entro com você no último ponto. Na janela tem muitos ruídos. Os ruídos que se tem em uma janela são ruídos que muitas vezes nos tiram do lugar que a gente deveria estar. Você sabe qual que é o problema da janela? É que na janela você está com um ouvido para dentro e um ouvido para fora. Na janela você está com um olho para dentro e um olho para fora. Nós falamos aqui agora sobre fixar os nossos olhos, sobre fitar os nossos olhos, sobre colocar os nossos olhos. E onde nós colocamos os nossos olhos, como você vê as coisas, é muito importante. Eu estava vindo para cá agora e estava falando com o Thiago e com o B sobre isso. Estava falando, cara, como tem gente que com o olhar dela denigre, diminui e acaba o próprio trabalho. O olhar de abundância ou o olhar de escassez. Por exemplo, a gente estava agora em uma reunião e depois em um culto, e depois a gente foi para um café com vários líderes de jovens. E aí uns falando, não, porque lá na minha igreja a gente reúne 5 jovens, porque lá na minha igreja a gente reúne 10 jovens, e ninguém quer saber de nada, e não tem músico, e não tem ninguém para cantar, e não tem ninguém para pregar, e ninguém quer saber de trabalhar. Aí eu ainda voltei falando para o Thiago e para o B, falei, cara, para mim também não é fácil, eu também passo por tudo isso, mas é como eu olho, é como eu vejo. Consegue entender? Para mim tá bom, óbvio que não dá para melhorar muito, mas a gente já teve muito pior, mas a gente já tem muito mais do que tem. Consegue entender o olhar? O cara olha para a casa dele, ele nunca tem o carro que quer, ele nunca tem a roupa que quer, ele nunca tem o tênis que quer. Talvez antes tinha muito menos e agora pelo menos tem, e não consegue ver. Por quê?
os olhos, está olhando aqui, mas está olhando lá. E aí eu estava conversando com esse cara, eu estava falando, mano, não se compara. A comparação é uma desgraça, porque a comparação, você está comparando resultados, mas resultados de realidades diferentes. Porque o que a gente vê? Resultado, dinheiro, pessoas, status, amigos, lugares, status, resultados. Agora, esses resultados partem de realidades boas, realidades ruins, realidades difíceis, realidades mais fáceis. Agora, a realidade ninguém mostra, o que as pessoas mostram? Os resultados. Só que o que você vê? Os teus resultados e as tuas realidades. Por isso que essa comparação às vezes nos joga para baixo, porque eu estou vendo só o resultado do outro, mas talvez a realidade dele é muito diferente da minha, porque eu estou com um olho lá e um olho aqui, eu estou com um ouvido lá e um ouvido aqui. E Paulo está ali pregando e falando, e esse cara está sentado numa janela. E quando ele está sentado na janela, ele está escutando o que Paulo está falando, mas ele está vendo o que está acontecendo na rua. Ele está ouvindo a pregação de Paulo, mas ele está ouvindo um monte de gente conversando aqui, um monte de gente conversando ali. Você quer ver uma coisa horrível? É sentar no culto para ouvir a palavra perto de alguém que não cala a boca momento nenhum. Está o tempo todo falando, não tem como prestar atenção na palavra. Não tem como. Eu já troquei de lugar porque não dava para prestar atenção do que quem estava pregando estava falando. E não é porque eu queria escutar a conversa do outro, é porque tem distração, e as distrações nos destroem, e as distrações fazem com que a gente comece a perceber coisas que nem queria perceber, comece a ver coisas que nem queria ver. Agora então, como não se distrair? E aqui eu encerro com você, se o louvor já quiser subir. Como não se distrair? Saia das beiradas. Como não cair? Vai para um lugar mais seguro. Como não morrer? Procura um lugar de segurança, procura um lugar de abrigo. Quando vai acontecer, por exemplo, uma catástrofe, o que a defesa civil alerta todo mundo? Procure um lugar seguro, procure um abrigo, procure um lugar coberto, procure um lugar longe de áreas abertas, procure um lugar. Por quê? Segurança. Geralmente sai da beirada dos rios, sai de lugares abertos, sai debaixo de marquises, sai debaixo de árvores. São lugares de risco. E quantos lugares de riscos eu e você estamos assumindo na nossa vida? E quantos lugares de risco eu e você estamos sentados o dia todo? E ora acontece uma coisa, ora acontece outra, ora é uma tragédia, ora é um desapontamento, ora é uma chateação, ora é uma raiva, ora é um ódio. Por quê? Não estamos em um lugar seguro. E aonde então existe esse lugar seguro? Na comunhão. A comunhão não é o lugar perfeito, mas é o lugar dos que estão buscando se tornar pessoas melhores. Aí entra aquela coisa assim: eu vendi um negócio para o cara da igreja e o cara não me pagou. Não é porque o cara é da igreja, é porque ele é mau caráter. Ele só está na igreja. Ele podia estar lá no teu trabalho, mas você conheceu ele na igreja, e por conhecê-lo na igreja, parece que ele é a melhor pessoa do mundo, mas não é. A pessoa mentiu para mim, mas ela é da igreja. Não é porque ela é da igreja, é porque ela é mentirosa. Ela mentiria em qualquer outro lugar. Se tivesse encontrado ela na fila da padaria, ela ia mentir o preço do pão para você, porque ela é mentirosa. Agora, por que ela está na igreja? Porque talvez ela esteja querendo deixar de ser uma mentirosa. Agora, por que ele está na igreja? Porque talvez ele esteja querendo ter o seu caráter transformado. Talvez. Nem todo mundo está aqui porque quer. Nem todo mundo está aqui para ser alguém melhor. Tem gente que só está. É só o espectador. Lembra que a gente falou no início? Agora, na comunhão é o lugar onde eu encontro segurança. Na comunhão é o lugar onde eu encontro pelo menos pessoas que estão tentando ser alguém melhor. Porque a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz do maligno. Então, no mundo é daí para pior. Na igreja é daqui para um pouquinho melhor. Mas também não é perfeito. Mas é o lugar dos que estão procurando ser pessoas melhores. É basicamente como na Arca de Noé. Na Arca de Noé era um monte de animal estranho, um fedor, cada um fazia uma coisa de um jeito, mas só ali dentro tinha salvação. Lá fora era água, era morte na certa para todo mundo, menos para os peixes, obviamente, né? Mas era o único lugar de salvação, era o único lugar de segurança, era o único lugar de abrigo. E a igreja é exatamente isso. E eu não estou falando sobre a igreja CI,
é qualquer igreja. Se tiver uma igreja na esquina da tua casa, lá pode ser um lugar seguro para você. Se tiver uma igreja do outro lado da rua, lá pode ser um lugar seguro para você. Se for pessoas de verdade, se pregarem a Bíblia, se realmente forem pessoas íntegras, que não são perfeitas, mas estão buscando ser melhores, é um lugar seguro. Agora, o que eu e você precisamos então? Entender que as distrações vêm de fato para nos tirar do lugar que Deus quer nos colocar. E como então não se distrair? Estando focado. Focado no quê? No que Deus tem para nós. Como nós falamos no início, fixando os nossos olhos. Colocando os nossos olhos. Por que a gente se distrai? Porque a gente tira o olho. Você lembra de Pedro quando ele começa a andar sobre as águas? Ele está ali andando sobre as águas e o que faz ele começar a afundar? A distração. Ele percebe que ele está andando em cima da água, ele pensa, meu Deus, eu estou andando em cima da água. Aí ele vê o vento, ele vê o mar, ele vê a água, ele começa a afundar, porque se distrai, porque tira o olho. E é assim que acontece com todos nós, nos distraímos porque tiramos os olhos. Talvez hoje você está aqui animadão, meu Deus, eu estou focado, e vamos embora, e vamos para a igreja, e vamos ler, e vamos orar, e vamos não sei o quê. Mas no meio do caminho a gente se distrai. Você sabe o que eu sempre fico pensando? A gente sempre sai para comer. Aí eu fico pensando, tá todo mundo aqui rindo, brincando, todo mundo aqui falando, meu, que alegria, eu também estou muito feliz de estar aqui. Mas eu acho que todo mundo vai esquecer o que eu acabei de pregar. Porque já está todo mundo distraído de novo. De verdade, é um medo meu, que acontece comigo também. Por exemplo, se eu te perguntar aqui, o que o bispo pregou no domingo retrasado? Talvez você não vai lembrar. Por isso que a gente precisa vir de novo, de novo, de novo e de novo. Porque é uma construção. É uma construção de fé, é uma construção de caráter, é uma construção que é dia após dia, colocando ali tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo um caráter melhor, nos tornando pessoas melhores e nos mantendo focados. Amém?